Achou? Não? Então esse aí é o tema de hoje. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo de número 6. O tema é caráter de discípulo. Quem você precisa se tornar? Lucas capítulo de número 6. O tema da série são 10 mensagens. Ele nos chamou, e agora? O que eu faço depois que ele me chama? E nós estamos trazendo esse discipulado dentro do Evangelho de Lucas. Estamos extraindo as mensagens dentro do Evangelho de Lucas. Dr. Lucas, um dos evangelhos mais precisos. Lucas 6, nós vamos ler do 17 ao 49. É mistério. Vamos ler? Do 17 ao 49, vamos. É uma leitura um pouco longa, mas é preciso. Jesus desceu com eles e parou no lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espírito imundos ficaram curados. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Oh glória! Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês os pobres, pois a vocês pertencem o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos ou saciados. Bem-aventurados vocês que agora choram, porque haverão de sorrir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem, insultarem, eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se neste dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passaram fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentarem e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Abençoe os que te amaldiçoam, orem por aqueles que o maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de vocês a capa, não os impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que te pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que te amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para vocês, para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês, é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho?
Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas má do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou alicerce na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Amém? Mistério, hein? O tema: caráter de discípulo. Quem você precisa se tornar? Sabemos que no domingo passado nós falamos sobre o chamado. O chamado, ele não sustenta. O caráter que sustenta. No domingo nós falamos sobre 3 verdades sobre o chamado. A primeira verdade: o peso do chamado. Temos que fazer uma renúncia real. A segunda verdade: o propósito do nosso chamado. Por que estamos sendo chamados? Chamados para ganhar almas. Terceira verdade: as escolhas que destroem o nosso chamado. E foi bem claro, bem esclarecido o que nós falamos. Só que hoje, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, Jesus não está mais chamando, mas está colocando um padrão naqueles que foram chamados. Quem pode dizer glória a Deus? Você viu que pelo texto, irmãos, se fosse para a gente explanar todos os versículos, nós não íamos sair daqui hoje. Então eu peguei algumas partes de todo o texto e vi que realmente Jesus, depois que eles nos chamam, agora ele quer nos tratar e quer alinhar aquele que foi chamado. Escolhido você já foi. Agora vamos ver como você se sai no processo. Agora começa um processo daqueles que foram chamados a permanecer. Deus está definindo agora quem vai permanecer no chamado. Diga glória a Deus. Então aqui existe uma verdade que muita gente ignora. Deus até chama rápido, mas Ele só sustenta quem tem caráter. Não adianta. Por quê? Porque, irmãos, quando a gente é chamado, eu não sei você, mas quando a gente é chamado para fazer a obra de Deus, existe uma igreja. Diga glória. Se existe uma igreja, existe um louvor, existe o altar, existe a portaria, existe a intercessão, existe a escola ali, a igreja Mava Kids. Irmão, existe vários lugares onde o seu chamado vai ser exercido. Então, não tem como. E outra coisa, quando você reconhece e é despertado o chamado em você, quando você vê outra pessoa fazendo. Não tem como. Você vê uma pessoa exercendo algo que você fala: meu Deus, mas eu queria aquilo ali. E arde dentro de você, porque Deus quer despertar o dom que está aí dentro. E esse dom é despertado a gente vendo a coisa acontecer. A gente vendo o Isaac tocando, meu Deus, igual o Flávio já botou ali o filho dele, o outro já bota para dançar, o outro, porque sabe que há uma chamada dentro da pessoa. E isso arde. Só que, muitos que amam o chamado, muitos vão amar o púlpito, é ou não é? Diga glória. Outros vão amar a posição que está carregando o chamado, e outros vão amar ser visível, ser visto. Muitos vão, na hora, eu quero louvar, eu quero fazer, eu quero ir, eu quero uma oportunidade, eu quero. Mas só que essas pessoas que amam tudo isso,
elas fogem do processo da transformação. E não adianta só vir aqui cantar. Que a gente pode cantar em casa, pode cantar no chuveiro, pode cantar. Só que o adorador, a pessoa que tem um chamado para adorar, ela precisa ser transformada e ter um perfil de adorador. A pessoa que é chamada para tocar, o intercessor. Eu tenho uma pessoa aqui, novo, convertido, que agora não é mais, que ele foi e pediu para entrar na intercessão, coloquei. Na verdade, eram os grupos familiares, ele foi para a intercessão. E ele foi com tudo, irmão. Levantou a mão e comprou o culto para ele. Ele falou, capeta, você não tem poder nesse culto. Irmão, no meio para o fim do culto, ele já estava totalmente retalhado de forma espiritual. Por quê? Porque ele entrou numa guerra sem saber como guerrear. Ele só foi. Aí o inimigo falou, você nem me conhece. E começou a investir nele, a ponto dele ficar sem força aqui no culto. Ele falou, pastor, estou passando mal. Pastor, eu vou desmaiar. O que foi que você fez? Eu entrei na intercessão. Eu falei, mas te explicaram o que é interceder? Não. Porque na verdade, quando você entra na intercessão, você está entrando em guerra de todo mundo aqui. Você está se colocando no lugar de todo mundo, do pregador, do louvor. Então você está comprando uma briga. Se você não estiver preparado para entrar, não entra. Pastor, agora eu fiquei com medo. Não é para ficar com medo. Você só tem medo porque ainda não conhece. Mas depois que você passa a conhecer, você vai saber também como usar as estratégias de Deus. Tem gente aqui que já tem um nível de espiritual maior, que ele chega no culto na intercessão, ele dá 7 voltas porque Deus mandou, dá 7 voltas aqui, guerreando. O culto já se torna um culto leve, porque obedeceu a voz de Deus quando Deus mandou fazer. Agora tem pessoas que têm um chamado lindo, irmão, de ir lá abraçar, de ir lá orar. Aí Deus vai lá e abraça, vai lá e não vai. Aí passa guerra, passa luta, passa dificuldade. Por que você não vai? Por causa da desobediência. Quem está entendendo? Por isso que existe essa transformação. Não existe ministério sem mudança. Como é que eu venho do mundo, irmão, cheio de manias, cheio de coisas do Egito, e quero exercer algo aqui com o mesmo caráter de lá? Não tem como, Deus tem que transformar você. E outra coisa, a Bíblia fala que nós vamos ser novos, e somos novas criaturas quando aceitamos o Senhor como único e eterno Salvador da vida. Pastor, irmão, não adianta, eu quero deixar bem claro, pastor, já estou começando a não querer mais ser crente, porque eu acho difícil. Irmão, eu também achava difícil parar de fumar, eu também achava difícil parar de beber, eu pensei, achava difícil parar de me prostituir, mas tudo é um processo. Se você se lançar para Deus, Deus se lança em teu favor e te transforma. Não tem como. Mas você falar, Deus, se o Senhor existe, faz na minha vida. Faz, eu quero ver o Senhor agir. E Ele vai agir. Na cultura judaica, o discípulo não era alguém que apenas aprendia conteúdo. Não. Ele só não participava da escola lá naquele tempo, na escola de profeta. Não. Ele era alguém que imitava a vida do mestre. Era alguém que realmente observava a pessoa que ele estava seguindo. Esse é um chamado tremendo. Por quê? Porque você vai deixando manias, vai mudando o seu jeito. E é tão forte que essa palavra aqui de mudança, essa palavra discípulo, essa transformação, o nome é matetes no grego, que quer dizer aprendiz, que quer dizer seguidor, e alguém que molda a sua vida conforme o mestre. Ele não muda porque ele quer, ele muda porque ele vê no mestre algo tão genuíno e grande que ele quer fazer. Então, irmão, eu quero já deixar claro que só ouvir a palavra sem praticar não vai te mudar. Não tem como. Você tem que ouvir a palavra e buscar praticar ela. Ser discípulo não é ouvir Jesus, é se tornar parecido com Ele. Tem que ver Jesus em você. Podemos colocar uma frase aí? O chamado te conecta com Jesus, o caráter te mantém com Ele. Ele te chama para você viver o sobrenatural, mas o caráter mantém você, andando com Ele diariamente. Eu quero falar 3 atitudes nessa noite, que você precisa fazer, 3 transformações que precisam ser feitas
depois que você é chamado por Deus. Amém? Primeiro, o caráter que vai contra a natureza humana. O caráter que vai contra a natureza humana. Jesus começa com princípios que quebram totalmente a lógica. Nós lemos aqui. Olha só como é que Jesus começa a tratar eu e você. Ame seus inimigos. Irmão. Não, ele ainda fala assim: faça o bem a quem te odeia. Ele fala: dê sem esperar retorno. Nós lemos, ele falou: não julgue. E ele ainda disse: perdoa. Aí a gente, nosso pensamento: amar inimigo? Rapaz, o natural é ter ódio do seu inimigo. O natural, irmão, é pagar mal com mal. O natural é faça visando sempre algo em troca. O natural é julgue. O natural é perdoar para quê? Só que o confronto de Jesus comigo e com você é quebrar o que é natural para viver o sobrenatural. Porque na verdade eu sempre digo isso aqui, sabe o que a gente tem que fazer? Nos surpreender. Quando você acreditar que aquilo que você está fazendo, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso, que eu perdoei fulano, meu Deus, isso não é a minha natureza. Então, irmão, você já está vencendo aquilo que é humano. Esse negócio, irmão, na igreja não pode emprestar. Na igreja nós temos que dar. Toda vez que a gente empresta, dá uma confusão para a gente virar inimigo do irmão. É melhor dar, ou então não dê, irmão, não dê. Se for para ficar preso naquilo ali, não dê não. Não dê não, fala: eu não tenho, eu não posso. Eu não estou curado ainda para isso, porque vai que você não me dá de volta. Quem está entendendo? Dá logo. Dá e esquece. Porque o inimigo sempre vai usar isso, irmão, para trazer qualquer tipo de contenda, embaraço. Isso não é bom. Dê sem esperar algo em troca. Ninguém dá amor, irmão. Na verdade é natural, porque tudo que eu dou, recebo, tanto positivo como negativo. Se eu odeio o irmão, e a Bíblia fala para não odiar. Se eu julgo o irmão, é a medida que você faz, você será medido. Já está começando a ficar bom? Na cultura da época, a honra era baseada em retribuição. Era mais ou menos assim. Vem cá, pastor Sueldo. Na cultura lá, da época lá, de Lucas. Irmãos, eu queria que a igreja orasse aqui pelo pastor Sueldo. Eu estou honrando ele aqui, porque ele deu uma oferta expressiva nessa noite. E nós vamos orar para que Deus continue prosperando. Irmão, é como assim: eu vi a hora que ele deu, eu vi que foi uma ofertona. Aí agora eu tenho que chamar ele aqui, porque eu não posso perder ele não. Ó, pastor Sueldo, Deus vai... Irmão, a Bíblia fala que a maior oferta foi de uma mulher que deu 2 moedinhas. Não é sobre valor, é sobre intenção. Mas no tempo, obrigado pastor, mas no tempo de Lucas era assim: você era honrado à medida que você fazia. Então quem fazia mais era mais honrado. Quem está entendendo? Isso tem que quebrar, tem que ser quebrado. A ofensa naquela época era respondida com vingança. Em Êxodo 21, 23, 25, diz assim que era olho por olho e dente por dente. Esse aqui era um nível. Matou meu irmão, você ia matar o irmão do outro. Matou sua vaca, tu ia lá matar a vaca do outro. Era olho por olho e dente por... Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor está falando bem assim: fica quieto na sua, porque eu estou vendo. Fica quieto aí, porque eu sou a justiça. Você não tem que fazer nada, eu faço, porque eu vi. Deus falou: em vez de ser olho por dente, deixa que eu faço, porque eu, o Senhor, sou a justiça. Quem está entendendo? Ah, mas eu vou pegar, mas eu vou matar. Você não vai fazer nada. Você vai amar.
Você vai se posicionar como a Bíblia diz para se posicionar. Amém? O amor também era seletivo na época. Porém, Jesus quebra tudo isso com o amor ágape. A palavra grega para ágape era amor sacrificial. Era decisão de amar independente do sentimento. Irmão, tu já tentou amar odiando? Amar sem perdoar? Jesus fez isso. Pastor, eu acho isso impossível. Tenta. Você nem tentou. Porque sempre o sentimento pior de negação vai ser maior do que o sentimento de amor. Como é isso? Não perdoar vai ser sempre maior do que amar. É forte. Olha o que aconteceu com Pedro. João, capítulo de número 21, do verso 15 ao 17. Um diálogo de Jesus com Pedro. Eu vou te mostrar o que é amor ágape e amor filéu. Diga glória. Vamos lá. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Esse amor que ele respondeu, Jesus perguntou o amor ágape. Você ama a ponto de sacrificar a sua vida por mim? Aí Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele respondeu amor filéu, amor de amizade. Falou, nós é amigo, eu te amo. Aí Jesus olha para ele e fala: cuide dos meus cordeiros. Aí Jesus pergunta de novo. Novamente Jesus diz: Simão, filho de João, você me ama? Amor ágape, amor sacrificial. Aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Amor de amizade novamente. Jesus fala: pastorei as minhas ovelhas. Mais uma vez no verso 17, Jesus chega de novo para Simão e fala: Simão, filho de João, você me ama com amor ágape, amor sacrificial? Pedro, magoado por Jesus lhe ter perguntado 3 vezes, porque Pedro negou Jesus. Aí Jesus pela 3ª vez pergunta para ele, Pedro triste, magoado: você me ama? Aí Pedro fala: Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Nesse aqui foi, ele entendeu o que ele falou: Senhor, se precisar morrer com o Senhor, eu morro. Se precisar. Aí quando foi 3 vezes que Jesus perguntou se ama, ele lembrou do passado e falou: rapaz, não tem saída para mim. Agora eu morro por ele, agora eu vou ter que encarar tudo que eu falei lá atrás. Eu amo, Senhor, tu sabes, que agora o amor que eu estou falando é ágape, é o amor a ponto de morrer com o Senhor. É muito forte isso. E Jesus fala: então vai e cuida das minhas ovelhas. E Deus fez algo sobrenatural na vida de Pedro. Sobre ele pôs a igreja. É forte. Jesus então, eles não está pedindo, como pediu para Pedro, algo sentimental, irmão. Jesus está pedindo para Pedro e para mim, exigindo de mim, de você, uma decisão. Ele não quer nada sentimental. Porque quem ama Jesus? Vai. Quem está pronto para morrer por Cristo? Você viu como o primeiro é sentimental? Todo mundo. Agora quando fala, tu morre por ele, eu tenho que rever o conceito. Então o primeiro foi filéu. Mas Jesus quer o ágape, porque ele morreu por você. É a mesma pergunta que ele fez para Pedro, fez para mim e para você hoje. Será que você faz isso que eu fiz por você, por mim? Tem gente, irmão, que nega o simples fato de alguém perguntar: você é crente? Ô irmão, estou caminhando, né? Sabe como é que é? Difícil, né? Irmão, é ou não é? Era ou não é? É isso, a pergunta é hoje. Tudo bem, tu já está exercendo o chamado, mas nesse chamado tu é ou não é? Porque na verdade, quem viu, quando Pedro falou: Senhor, tu sabes quanto, ele sabe quem é você. Não adianta, você pode esconder do pastor, pode esconder de quem você quiser, da sua mãe, do seu pai, você que é jovem, mas você não consegue esconder de Deus. Não consegue.
O caráter do discípulo não é baseado no que ele sente, mas no que ele decide viver. Então as suas escolhas vão levar você a algum lugar. Não adianta. Aquilo que você escolhe viver vai te levar a um nível. Não tem como, não é sobre sentimentalismo. Muita gente fala que ama, fala que está junto, fala não, vamos, mas não é verdade. Ainda mais quando esse amor for provado. Quando esse amor for provado, você vai ter que mostrar realmente quem é. Numa simples pergunta que já nos confronta. Vai ter situações que a gente vai ter que ser verdadeiro com Cristo. Na verdade, irmão, desde quando eu aceitei Jesus, eu vi que o amor de muitos estão se esfriando. Eu vi que a gente não está naquela mesma graça, naquela mesmo poder, naquela mesma unção do começo. E eu não sei o que está acontecendo na terra, mas isso que a gente está vivendo não é evangelho do reino. A gente está brincando de ser crente, irmão, e é muito sério isso. Porque, irmão, quando Jesus voltar, infelizmente, muitos vão ficar. Porque hoje trocam Jesus por qualquer coisa. Trocam o chamado por qualquer coisa. As pessoas aceitam o chamado e brincam de estar à frente, brincam de ser, brincam com a unção. Irmão, está sério, está sério, está sério. Qualquer coisa tira você da sua posição. Eu não vou falar nem a nível de obreiro, que eu não posso falar isso aqui, eu tenho que falar para os obreiros. Mas um dia você vai ser. Então, quando você for, pelo amor de Deus, honre aquilo que Deus derramou sobre a tua cabeça. Não troque o seu chamado por qualquer coisa, porque eu vou te falar, tudo passa, mas a eternidade não. Tudo vai passar, a carne passa. Vai passar, irmão. E se não houver arrependimento genuíno, infelizmente, irmão, o seu nome não vai estar no livro da vida. Birra tira o seu nome do livro da vida. Birrento, você não é birrento, você é homem de Deus. Você é homem de Deus, mulher de Deus. A sua postura conta para o reino de Deus. A minha e a sua postura, irmão, é forte. Eu vou falar aqui, seja o que Deus quiser. Tal de trend, né? Tem um negócio de trend aí? Tem ou não? É trend o nome? A trend que está em alta? Vou te falar qual é a trend que está em alta. Ceide Santos. Aí está a pastora lá do outro lado, botando a trend lá de música sertaneja, sei lá que capeta era aquele. Aí eu falei, amor, que é isso aqui, irmão? Falei para a Sandra, uai, é porque é da época. Falei, como assim da época? Não, a musiquinha da época lá, dela lá, e ela está botando a fotinha de quando ela... Aí não podia, eu questiono, irmão, não sei porquê. Eu falei, amor, mas não podia ser uma música lá atrás de crente? A pastora, que tem seguidores... Aí quer dizer que está mais preocupado na trend do que no céu? Eu já falei aqui e repito. Tu quer ouvir suas músicas, você pode ouvir. Mas eu prefiro que você escolha tudo que você possa reproduzir aqui em cima. Quem entendeu? Se é para descer até embaixo aqui, desce. Irmão, não brinque, o seu chamado é precioso para o céu. Irmão, eu quero que as pessoas me observem e falem, eu quero ser igual ao pastor. Irmão, eu quero carregar algo que Jesus tem. Agora, não ter continuidade, isso não é chamado. Falar, eu quero ser qualquer um aqui, menos aquilo ali. Irmão, isso é horrível. Porque você não está carregando o que Jesus lhe confiou. Quem está entendendo? Irmão, o mistério é esse hoje. O visitante que entrou aqui está dando glória. Porque a verdade é, vamos lá, volta para cá. Você ama só quem te faz bem? Você só perdoa e não guarda? Eu vou guardar isso aqui, eu não vou perdoar não, mas vou guardar. Irmão, tu vai morrer. Libera esse povo. Você reage ou você governa as suas emoções? Quando o negócio fica apimentado, você consegue
se resguardar ou você não governa as suas emoções? Quem é você diante do Senhor? Bota a frase de número 2 para mim. Ser discípulo é viver diferente, mesmo quando ninguém está vendo. Eu não ia falar não, mas eu vou falar, olha para cá. Eu fui na festa ontem, foi top a festa. Diga glória. Fui lá e dei lugar, comi, tive que dormir sentado porque eu comi muito salgado. A azia estava pegando fogo até nos fios do cabelo. Eu falei, amor, tô mal. Ela, toma aquela água tônica lá que você comprou. Rapaz, eu botei na boca, fiquei zerado. Mas estava sentado. Aí eu cheguei, eu estava na mesa, a pastora ainda estava em outro evento ali. Eu cheguei lá, estava lá, aniversário. Aí chegou aquele tanto de criança, aniversário infantil, aquele tanto de menino, né? Aí estava passando uma música e eles começaram a fazer aquele negocinho. Só que eu olhei para trás. Quando eu olhei para trás, todo mundo parou. Aí eu falei, uai, peraí. Quer dizer que eles estão com medo de mim? Aí eu falei, não, pode dançar. Aí uns corajosos e o outro ficou olhando para mim. Ele falou, ai, o pastor está fazendo uma pegadinha. Irmão, não é sobre isso. Eu quero ver se eles têm coragem de fazer aqui. E se aqui eles vão... Porque por mim eu não vejo pecado nisso. Eu vejo pecado na idolatria. Se isso que eles estão fazendo, estão tomando o lugar de Deus, é pecado. Quem está entendendo? Se aquilo que você faz te adoece, a ponto de você falar, ai, Flamengo, oh, foi mal aí, varão. Vasco é tudo para mim, irmão. Tomou lugar de... Você assiste o jogo e não vem para o culto? Quer dizer que a partida vai passar, vai perder, vai ganhar. E você? Porque eles te ligam depois do futebol, eles te ligam falando assim, obrigado por ter me assistido e torcido por mim. Vou fazer um pix. Aquilo que se torna idolatria foi o que tirou o povo de ir para o céu. Eu não estou nem aí se eles ficarem. O Isaac também fica. Agora, idolatria não. Pode parar. Não. Fica doente. Não é sobre isso. Adorarás somente. O perigo 2. O perigo de ter um caráter incoerente. Vamos lá. Jesus falou no texto que nós lemos bem assim. Por que você vê o cisco no olho do outro e não vê a trave, a viga? Irmão, a viga é grande no seu olho. Aqui ele confronta algo muito sério. E o que ele confronta? A hipocrisia espiritual. Pastor, como é que é isso? Eu botei aqui, eu colei e botei aqui, assim. A hipocrisia espiritual na Bíblia é definida como fingimento religioso. Ai. Onde ações exteriores de piedade ocultam um coração distante de Deus. Jesus condenou fortemente essa prática, chamando os fariseus de sepulcros caiados. Belos por fora, podres por dentro. E raça de víboras, destacando que a aparência não engana Deus. Então não viva de aparência. Não viva de aparência. Por quê? Porque os fariseus naquela época sabiam da lei. Moça, eles tinham a lei na mão. Mas eles não praticavam a lei. Eles eram prontos para apontar, mas era difícil de assumir. Então sabiam da lei, ensinavam a lei, falavam bonito, mas eles não cumpriam a lei. Que adianta, irmão, pregar bem sobre o amor, sobre perdão e não perdoar e nem amar? Usar as melhores roupas para impressionar. Irmão, já fui num evento que já deu vontade de eu voltar na porta. Eu falei, meu Deus, aqui só tem príncipe. Eu que não entro no lugar. Não, irmão, entra. Porque o Senhor falou que ia me colocar no meio de príncipe. Irmão, não é sobre o externo. Somente o externo não. É sobre o interno também. Como que está aí dentro. Mas eles não viviam. A palavra grega para esses fariseus é hipócrites. O que eles faziam? Eles atuavam. Ator, alguém que representa um papel. Irmão, é feio isso. Está na igreja atuando como personagem e não vivendo nada, irmão.
É muito forte. Ou seja, Jesus está dizendo, tem gente vivendo um personagem e não há uma transformação. Cara, eu já menti tanto que a mentira se tornou verdade para mim. Você acredita que eu estava no mundo? Já menti tanto, irmão, menti tanto. Todo mundo chegava e eu falava, pois é, irmão, eu era o cara. Fazia isso, aquilo se tornou verdade. Para mim tirar aquela mentira de dentro de mim, irmão, deu trabalho. Só Jesus que tira. Mas tem gente que quer sustentar algo que ele não é. Tem gente que quer passar para os outros que é alguém que não é, irmão. E uma hora a casa vai cair, porque não dá para mentir tanto tempo. Ninguém consegue esconder algo por muito tempo. Uma hora o negócio vai chegar e bater na tua porta. Então a pessoa parece espiritual, parece ser certa e parece ser madura. Mas no final ela mostra quem ela é. Uma hora a verdade chega. E você quer ver Deus agir? Quando você é injustiçado? Se cala. Se cala e viva a sua vida. Porque uma hora a verdade ela vem. E quando ela chega, irmão, ela sai atropelando toda a mentira. Ela vai chegar uma verdade aí. Vai chegar o que está oculto aí. Vai chegar e vai atropelar toda a mentira. Jesus Cristo, ele não falou, porque você vê o cisco no olho do outro e não vê a trave no seu. Ele não disse como teoria, ele estava falando como um confronto a um padrão humano. E um padrão humano e universal. Por quê? Porque tem gente que enxerga o pecado nos outros com precisão cirúrgica, mas tem cegueira seletiva consigo mesmo. É bom, irmão, para falar do outro, mas não consegue ver como que está a sua própria vida. E percepção cirúrgica, detalhes. Mas quando se olha no espelho, vê uma perfeição que é mentira. Vamos lá. Um dos exemplos disso foi o quê? Davi. Davi, em 2 Samuel, capítulo número 12. O profeta Natã conta uma história sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um pobre. Tem precisão? De alguém que é rico roubar a única ovelha de quem é pobre? Cara, já dá para a gente ficar meio triste com a história. A reação de Davi automaticamente foi de quê? Revolta. Ele falou, a gente tem que pegar esse cabra e matar. Nós vamos matar, onde é que ele está? Natã olha para a cara dele e fala, esse cara é você. O que Davi viu? Davi enxergou claramente o pecado do outro. Mas ele não conseguiu ver que ele tinha feito isso com Betseba, matando Urias, o seu esposo. Ela manda matar Urias, ele manda matar Urias para poder ficar com Betseba. Mandou matar o marido, botou ele na frente da guerra. Quer dizer, ele foi bom para poder matar um cara, sendo que o cara era ele. Essa é a trave que estava no olho de Davi. Ele tinha senso de justiça para os outros, mas estava cego por seu próprio pecado. É forte. E o que a gente tem que fazer? Não carregar isso, irmão. Isso é um problema que a gente não pode carregar. Cara, quem sabe da vida do outro é Deus. Quem sabe como você anda é Deus. Quem sabe quem é você no oculto é Deus. Cara, eu já vi, moça, eu já vi coisa, irmão, já vi coisa dentro da igreja. E a gente não pode agir pela emoção. Está aqui na hora do louvor. Aí está lá a irmã chorando. Aí lá vai, eu já vi isso, a pessoa ir lá, falar, a pessoa chorando. Deus, cura agora a tristeza, meu pai, no coração. E a mulher estava chorando de alegria. Então, na dúvida, não ultrapasse. Pede sinal para Deus, faz igual o Gideão. Deus, se for para mim ir, vai acontecer isso. Deus, se for para mim ir, Deus, antes do louvor acabar, pai. E vai ficando perturbado mesmo.
Vai ficando doido até Deus dar um sinal para você ir com certeza de que Deus te usa. Quando for da outra vez, irmão, vai se tornar mais fácil de ouvir a voz. E da outra vez, quando você obedecer, vai ficar mais audível. E da outra vez, quando você vê, você já está agarrando, já está botando a mão, já está carregando no colo, igual a pastora fez aqui. Parece constrangedor, mas tem coisas que Deus manda fazer que é curador. E Deus está liberando aqui algo lindo nessa igreja. Dons que precisam ser despertados para o crescimento da obra. O dom, quando ele é despertado da profecia, de cura, é para o crescimento e o bom andamento da obra. Não enterre o seu, em nome de Jesus. Deus não unge a aparência, Deus sustenta a verdade. Não, irmão, ser ungido só para ser, nem pisa no chão. Irmão, sua aparência, sua roupa, não diz nada para Deus. O que diz é a verdade que você é. É você, a verdade que você é e a verdade que você carrega. É sobre isso, essa verdade. Olha só que tremendo aqui. Quando a gente fala que Deus não unge a aparência, vai lá Samuel para ungir um rei na casa de Eliabe, na casa de Davi, Jessé. O principal irmão de Davi com aparência de rei era Eliabe. Era o cara mais preparado para ser ungido rei. Imagina como é que era esse cara. Alto, forte, bonito. A ponto de Samuel olhar e falar, cara, não tem como, é esse. Aí Deus fala, meu filho, eu não olho a aparência. Eu olho o que? A verdade que está no coração. Por isso que tem muita gente insatisfeita quando você é escolhido. Não, tinha que ser eu. Não, por que foi ele? Tinha que ser eu. Tinha que ser você, não. Deus conhece seu coração. Deus sabe quem é você. E sabe quem é o escolhido. E eu vou dar uma dica. Quanto mais você foge do teu propósito, do seu chamado, é quando Deus mais bota você no caminho. Quanto mais você não quer fazer a obra de Deus, é quando Deus mais vai estreitar você para fazer. Quanto mais medo você tiver, pensa. Vai correndo e Deus te cercando. Ai não, Deus me livre, subir naquele altar, sangue de Jesus tem poder. Ai, eu vou morrer. Toda hora estão te chamando para subir. Porque sabe, quando você subir, você não vai entregar nada de você. O medo é tanto que Deus vai ter que vir socorrer. Quem entende isso? Deus está te escolhendo. Deus está te escolhendo para você viver algo para Ele e nele. Verdades que estão nele. Irmão, tinha 3 homens totalmente perfeitos na casa de Jessé: Eliabe, Abinadab e Samar. Pois acabou os mancebos, acabou os homens. Não falta, vão lembrar de você. Na hora certa vão lembrar de você. Na hora certa vão chamar o teu nome. Na hora certa vão te chamar. E você vai exercer aquilo que Deus quer que você exerça. Não tem como fugir, irmão. Davi estava lá no meio do pasto. Tiveram que ir buscar porque chegou o dia e a hora dele ser chamado. E dele viver o seu chamado. Não tem como fugir. Eita laço, mistério. Eu creio que Deus vai te escolher. Eu creio que Deus vai te escolher para viver algo sobrenatural. Frase número 3: o maior perigo não é ser fraco, é fingir ser forte. Não queira passar aquilo que tu não é, não. Oh, glória. A terceira atitude de transformação: ter um fundamento que define o seu futuro. Vamos lá. Jesus, ele termina com a parábola dizendo assim: um construiu na rocha e o outro construiu. Um construiu na rocha e o outro construiu na areia. E a tempestade veio para os dois. Uma vez fizeram uma pergunta para o Silas Malafaia bem assim: pastor Silas, se vier um terremoto,
terremoto em tal lugar. Na hora do terremoto, as casas que são dos crentes, Deus não mata não, né? Nem derruba. Irmão, e terremoto avisa que vai bater na porta, é? Vai todo mundo, irmão. Vai todo mundo. Só que quando morrer, vai saber quem vai para a eternidade e quem não vai. Quem vai passar com Cristo e quem não vai. Porque a hora vai chegar para todo. Ele falou do mesmo jeito que vem no ímpio, vem no crente. O mesmo a tempestade que veio por que construiu na rocha, veio por que construiu na areia. Veio do mesmo jeito. A luta vai vir para todo mundo. Agora o que vai mostrar quem é você é a estrutura. A estrutura revela o caráter. A prova que vem para mim e que vem para você pode ser a mesma. Agora vamos ver quem vai se sair e como se sair dela. Porque o vento sopra na vida de todo mundo, irmão. Mas o que revela quem é eu e é você é a estrutura. No grego é temélios, fundamento e base sólida. Irmão, não faz sua estrutura nem rasinho, não. Não faz. Jesus estava dizendo, não é sobre começar bem, é sobre permanecer firme. Vamos lá. Hoje muitos começam animados, se empolgam, se envolvem, mas não permanecem. Nossa, que legal, eu quero, eu vou, eu vou. Mas na hora da dificuldade, na hora da prova, na hora de... o cara vaza. Por quê? Porque construíram a sua base na emoção, no ambiente, nas pessoas e nas circunstâncias. Entrou aqui, eu convidei você para vir para a igreja. Você não pode estar fundamentado em mim, irmão. Eu te convidei para você vir conhecer Cristo, porque eu sou falho e Ele não. Porque se você está fundamentado em mim, no primeiro erro que você vê em mim, você fundamento em pessoas, decepção com pessoas. Irmão, ninguém que está aqui é perfeito. Do altar até as crianças, ninguém é perfeito. Estamos sujeitos a te decepcionar. Agora, se a tua estrutura for na rocha, a decepção não te atinge. Te atinge, sabe o que é? Quem sou eu, na verdade, para você? Sujeito a errar. Mas, poxa, eu vou mais ver o lado bom do que o lado ruim. Porque ele não é só ruim, ele é bom também. E uma coisa que faz a gente permanecer são as verdades que a gente carrega. Porque, irmão, se a gente, vamos ser sinceros, se eu não valesse nada, não tinha ninguém aqui. Agora, se eu carrego verdades que você vê em mim, você está aqui. Você está aqui porque eu falo verdades de Cristo. E estou lutando para permanecer nela. Quem entende? Se eu não tenho nada para te falar, não tem porquê você me seguir. Diga glória. Então você não pode estar aqui por causa de mim, porque Deus o livre, está repreendido. Se eu cair, a igreja fecha. Não é sobre isso. O seu fundamento é na rocha, e a rocha é? Aí a gente vai muito mais longe. Olha só, quem constrói na palavra permanece. Quem constrói em emoção, desmorona. A Bíblia é o seu manual de vida. Diga glória. Vamos lá. Sua fé está na palavra ou nas circunstâncias? Se vier uma tempestade hoje, você permanece ou desiste? Frase 4. A tempestade não destrói quem está na rocha, só revela quem está na areia. Não é? É uma verdade ou não? Porque quando ela vem, ela não vem para expor, irmão, quem não cai. Ela vem para expor quem caiu. Quem fez de qualquer jeito. Quem andou de qualquer jeito. Quem não estabeleceu e não fincou a sua vida na rocha. Sabe o que permanece, o que nos faz permanecer de pé? Cristo. Não tem Cristo. Irmão, essa mensagem de hoje tem que te alimentar até o próximo domingo, até quinta-feira.
Então tu tem que chegar em casa, ouvir de novo, anotar e tal. Irmão, ninguém está trazendo mais um caderninho para anotar nada. Se estamos numa série de ensinamento e discipulado, são verdades que o Senhor passou para o meu coração para me passar para o teu. E essas verdades têm que permanecer na gente. Não tem como. É tão forte isso que quando a gente foi construir a casa lá onde eu moro, tem um rapaz que ele é tipo encarregado de obra. Ele tem um pouquinho de noção de terreno, esse negócio. Aí eu falei, vamos lá, rapaz, para você ver qual o tipo de construção que eu tenho que usar. Aí ele foi. Quando ele entrou lá, ele falou bem assim, rapaz, vai ter que ser radier. Eu sei lá o que é radier. Ele falou, vai ter que ser radier porque o terreno aqui é argiloso, trabalha demais, não tem sustentabilidade. Se você cavar um buraco aqui, você vai ter que cavar muito fundo para achar pedra. Eu falei, rapaz, esse cara sabe do que ele está falando. E radier é o quê? Não tem essas lajes que batem em casa? Em vez de você bater em cima, você bate ali embaixo. Você bate a laje toda, aí você constrói sem fazer um buraco no chão. E lá vamos nós. E fiz tijolo estrutural, tal. Deu uma trinca só na sala. Só que quando eu mudei para lá, eu escutava os estralos de madrugada. Pá! Pá! E eu falei, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo, não era? Menino, eu ficava com medo. Quando eu fui descobrir, eram as casas que eles cavaram e não chegou na pedra, e o terreno mexia, irmão, estourava viga, estourava parede, estourava casa de andar. Só que depois que a terra trabalha, para de estourar. Mas eu levei susto demais de madrugada. Mas o cara, quando me deu a dica, ele falou, assim que tem que ser. E eu quero te dar uma dica. Só existe uma rocha que vai te manter firme. Uma. E Pedro começou nela. Pedro foi um fragmento dessa rocha. E você tem que ser um fragmento dessa rocha. Porque em você, irmãos, pessoas vão sustentar em você. Porque você carrega um Cristo. Irmão, é forte isso. Porque aqui dentro, eu tenho que dar um exemplo aqui que é muito forte. Quando a Elis veio do acampa, ela veio, e o marido dela veio encontrar com ela aqui, no culto, ele não sabia que era para vir bonitão e tal. Ele veio de bermuda. E Elis aqui, as mulheres chegaram do acampa das mulheres, está o clério lá fora de bermuda. E ele não, ele só veio só para buscar e esperar ela no carro e levar ela embora. E ele estava na porta, ele falou que eu fui nele. E eu falei, e aí varão, não vai entrar não? Ele falou, olha como é que eu estou. Ele falou, meu filho, o próprio Cristo diz para vir como você está. Vinde a mim todos cansados, sobrecarregados. Não importa como você vem, o importante é como você sai. E ele falou, sério, eu posso entrar? Eu falei, rapaz, você não vai só entrar, como você vai adorar com a gente, vai cultuar com a gente. O clero entrou e nunca mais saiu. Uma palavra. Agora, se a gente for religioso, a gente olhava e falava bem assim, o pastor, irmão, porque eu carrego algo aqui. Você que é crente, sabedor da palavra, não vem para a igreja de bermuda não, que eu boto você para voltar. Não vem não, tu está querendo mostrar suas pernas para quem? Mas um cara que não sabe quem é Cristo, um cara que veio para buscar, viu como é que você tem que, porque se você é religioso, você ia chegar no clério, ia falar bem assim, irmão, bem que você poderia entrar, mas o meu pastor falou que na igreja não entra de bermuda. Isso é religiosidade. Existem casos, está barrado em nome de Jesus. E eu vou te repreender em nome de Jesus também. Porque você tem que pensar no seguinte, ele se programou para vir para o culto? Ele se programou para vir buscar? Então há casos. Você quer ver quando eu sei que a gente está subindo no nível, quando começa a vir mendigo para a igreja. Meu irmão, entra mendigo para na porta. Irmão, pode saber que a gente tem algo para dar. Se chegar na porta, bota para dentro. Se tiver com medo, bota para sentar do meu lado. Que eu já fui, eu sei como é que funciona. Quem está entendendo? Irmão, não rejeite ninguém. Olhe para o lado e fala, ninguém aqui pode ser rejeitado. Por você não, tem pessoas que se rejeitam. Ela que não quer estar perto. A gente respeita.
Mas tem pessoa que não pode ser rejeitada por você. Mas tem pessoas que não querem estar com você. E a gente tem que o quê? Aprender. Aprender a lidar e pedir, Espírito Santo, é filho, é filha, é amado, traz de volta. Quem está entendendo? Vamos lá para a conclusão? Lucas 5 mostra o chamado e Lucas 6 mostra se você vai permanecer nele. Se eu fosse você, leria de novo em casa Lucas 6. Do 17, né? Até o 49. Lê com calma. 17 ao 49. Porque o próprio Cristo vai colocar coisas aí. Perdoa, ame, continua, sendo fiel. Irmão, ter o chamado é lindo, mas permanecer dele é de um valor imensurável. Eu não posso te enganar. Porque eu acredito que em qualquer lugar nós temos que ser excelentes naquilo que fazemos. Em qualquer lugar. Mas aqui tu tem que ser muito mais do que excelente. Porque tu carrega algo lindo. E esse dom que você carrega é sobrenatural. E eu quero que as pessoas sejam impactadas pelaquilo que você tem. Pelo que você é. Sabia? Tem pessoas que precisam ser impactadas com aquilo que você carrega. Precisam ser tocadas, serem curadas. Pastor, não sei falar, Moisés também não sabia. Pastor, não sei, Deus vai te capacitar para ser. Irmão, ninguém aqui nasce sabendo, nem eu. Se você nascesse sabendo, você não precisava fazer faculdade. Diga glória. Você está entendendo? Se você não se lançar, você nunca vai ser. Agora o evangelho não é brincadeira, não brinque com as coisas de Deus. Eu preciso falar isso para você. Da onde Deus me tirou e te tirou, vale a pena servir Ele, com integridade e amor. Sabe, exercer um chamado lindo. Tem gente que está, irmão, você está enrolando, se enrolando. Você está perdendo o seu tempo precioso que Deus te deu para você fazer a obra dEle. Você carrega algo genuíno e impactante, e você precisa fazer com que isso aconteça. Cadê o menino que estava atrás de tu? Como é o nome dele? Hã? Quem mandou você pegar os gasofilaços e botar lá? Hã? O Flávio está discipulando, né? Eu falei bem assim, que menino corajoso. O que você fez, eu fazia sem ninguém me mandar. Não, o que ele fez, irmão, sair do lugar. Porque demorou, acabou o louvor, irmão. Orou pela oferta, acabou a oferta, alguém tem que vir tirar. Irmão, eu fazia isso naturalmente. E não era para mim, pergunta pastor, não era para me promover não. Moço, eu olhava se tinha água, eu olhava, irmão, é natural. Está dentro de mim o chamado. E eu falei ainda, Deus abrevia na minha vida o que o Senhor tem para mim. Porque da onde o Senhor me tirou, eu não posso perder tempo. Eu não posso brincar de ser crente. Eu não posso, pai, ser uma mentira. Eu falo com ele todo dia. E pergunto para a pastora direto. Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. E eu preciso também te entregar tudo que o Senhor quer de mim. Porque vai chegar uma hora que ele vai falar, me dá. Ei, me dá isso aí porque está tomando o meu lugar. Porque hoje a gente só quer, irmão, quer, mas não quer dar nada, não quer entregar nada para Ele. E eu costumo falar uma coisa, sabe, pastor Sueldo? Se a pessoa que hoje não quer for a perna, porque na igreja fala, na Bíblia fala que nós somos um corpo. Você pode ser o braço, você pode ser a perna, você pode ser o pé, o dedo. E se você for a perna? Aí você está fazendo a igreja andar assim, ó. E se a gente anda assim, a gente demora a chegar. Então reage no seu chamado. Não espera ninguém pedir, faça. Está crente, está santo, está perdoando, não tem mágoa de ninguém. Exerça o seu chamado. Isso faz a igreja crescer, irmão. É você trabalhando para Ele. Você exercendo o seu chamado nele. Diga glória. A última frase. Deus não está procurando perfeitos, está formando pessoas conscientes.
Se eu estou em pecado, eu não posso fazer enquanto me arrepender. Você tem consciência disso? Não fica passando para os outros algo que você não é. Porque acaba até botando eu no meio desse negócio. Uai, como é que pode? Fulano em pecado lá servindo a ceia. Pastor não vê não, é? Irmão, vai cuidar da sua vida. Porque muitas vezes nem eu sei que está em pecado, porque não me falou não. Aí tu está lá metendo a lei em vez de cear. Em vez de se examinar, se examina. Se coloca diante de Deus, fecha os teus olhos e adore. Porque alguém está filmando você. Alguém está de olho em você para ver a sua adoração. Ver se realmente você entrega aquilo que você é. Quem está entendendo? Diga glória. A palavra é essa, irmão. Quer permanecer no chamado? Então mude drasticamente quem você é. Mude, pastor. Essa palavra falou comigo, eu estou envergonhado, envergonhada. E eu preciso reatar hoje com Deus. Não é comigo não. É você, Deus, seu chamado. Eu vou orar por você hoje. Vou orar porque tu não sai daqui do jeito que você entrou. Se tu crê que quem está falando na terra é quem te chamou, você hoje não volta para casa do jeito que você veio. E não vai enterrar talento. Não vai enterrar aquilo que Deus confiou para você. Talvez você atendeu o chamado, mas ainda precisa fazer umas mudanças na sua vida. Olha só os pedidos. Talvez você está arrependido, mas precisa de uma oportunidade para permanecer em verdade. Hoje, você decide parar de ser ouvinte e começar a ser praticante. Olha só. Jesus não morreu para você ser frequentador de igreja, Ele morreu para transformar a sua vida. Pastor, eu estou enquadrado nesse negócio. E eu preciso mudar quem eu sou. Tem situações na minha vida que é difícil mesmo, irmão. Quando eu estava no mundo, era difícil abrir mão do mundo, porque parecia ser mais forte do que tudo. E se eu parasse e deixasse, ia arrancar um pedaço de mim. Porém, Jesus me mostrou o tanto que Ele me ama. Me dando oportunidade de fazer. Me dando oportunidade para ser. Tinha um grupo de pagode, lá no Sobradinho, que os caras arrebentavam, gente, os caras arrebentavam. Eu olhava para aquilo e falava, Deus não, mentira, capeta. Não posso falar porque não era de Deus. É mania, né, de a gente falar Deus. Mas eu desejava estar no meio daquele negócio. Eu falava, não, eu preciso entrar nesse grupo. Eu preciso, todo domingo eu era o primeiro a chegar, o último a sair. E ficava lá, e um dia eles vão me ver. Um dia eu cantava, aí foi aumentando a voz mais de longe e tal. Irmão, quando eu penso que não, já estava, era no meio do negócio. Porque eu desejei estar ali, lutei, fui fiel. Todo domingo eu ia, todo domingo eu ia, todo domingo eu ia, todo domingo eu ia. Aí, rapaz, aquele menino canta bem, vamos dar oportunidade para ele cantar. E eu fui cantando, não posso cantar aqui não, tá, irmão? Mas eu dei lugar lá, pro cão. Mas não é sério, eu estou falando para você, porque quando a gente é ímpio, a gente, sabe, faz coisa que até o cão duvida. Porque se eu for contar tudo que eu fiz, até o cão falou, você não tem coragem de fazer isso? Tem, quer ver, ó? O cara dando tiro e eu no meio parado, parecendo besta. Metendo bala e eu assim, ó, não pega, eu só ouvindo. Eu falei, é melhor eu correr, já deu para provar. E Deus desviando as balas, com certeza. Imaturidade. Por que a gente é tão assim, ousado, quando no mundo, e agora que é para a gente ser aqui, a gente não é? Por que ninguém mais deseja estar aqui? Não é para se amostrar, é só para exercer o chamado. Por que ninguém deseja estar ali? Deseja estar ali. O Tiago falou bem assim para mim. O Tiago é o do violão, hoje ele ficou adorando. Está na intercessão, ele falou, pastor, vai ter um dia que vai ter tanto música, a gente vai fazer escala e nós vamos poder ficar lá embaixo adorando. Eu falei, que dia que Deus vai incomodar você para exercer o seu chamado? Eu tenho que botar ali, vagas abertas. Mas não é para se aparecer, é para adorar.
Porque quando a gente sobe aqui, a gente desaparece para Ele aparecer. Eu costumo falar, igual eu falei para Ana. O pai da Juliana teve que fazer uma cirurgia, o pastor Aristides, e a Juliana que ia trazer a hora de prosperar a palavra. E eu liguei para Ana agora no final da tarde, falei: Ana, eu senti incomodado em Deus para você poder trazer a palavra. Ela falou bem assim: eu, pastor? Eu falei: você. E não sou eu que estou te chamando, quem está te escolhendo hoje é Deus. E ela subiu aqui, deu lugar, voltou. Pastor do céu, eu escrevi tanta coisa, eu ia falar tanta coisa. Ele falou: minha filha, o que você tem que fazer é não parar, porque vai chegar uma hora que você vai entregar tudo. Hoje Deus só queria que você falasse aquilo. É só isso, fala só isso e tá bom. E não adianta você subir para cá para ficar enchendo linguiça. Fala o que Deus mandou você falar e deixa que o restante Deus faz. O Espírito Santo que convence o homem. Quem está entendendo? Eu pedi para Ana, amanhã eu posso pedir você. Amanhã eu posso chamar o teu nome. Sabe por quê? Porque aqui não tem grupinho não, irmão. Está repreendido. Tem um corpo de obreiros. Não é grupinho, é corpo de... E há vagas. Há vagas para o reino de Deus. Desperte o chamado que há em você. Que essa palavra fica mexendo dentro de você a semana toda. Vou parar de ser covarde. Vou parar de ser Jonas. Vou parar. E eu preciso ser quem Deus quer que eu seja. Cadê a irmã do louvor? Hã? Cadê a Jéssica? É? Está lá em cima. Olha a oportunidade chegando. Deixa eu ver. Tá gente abaixando a cabeça, eu amo isso. Tem gente descendo assim na cadeira, ó. Ô, irmão. Todo sei que respire. Vem, Adriane. A Ivanete já riu, né, Ivanete? Ele não vai me chamar. Ó, se Deus falar, chama ela, acabou, filho. Ela dá lugar, eu já vi. É. A música é fácil, Adriano? Vem cá, que enquanto a Adriane louva, você vai vir aqui. Mas não é diante de mim, é diante de Deus. E vai falar: eu preciso exercer o meu... Tudo que está atrapalhando de eu exercer o meu chamado vai cair por terra hoje. E eu sei de uma coisa: não é homem que está atrapalhando você de exercer. E nem é Deus. Diga: sou. Qual é? Isso é bom, hein? Vem, Débora. Aleluia. Tem uma pessoa que me pede oportunidade toda hora. Vai chegar. Vem, Dani. Tem microfone? Tem muito microfone aí? Tem. O microfone é mata aqui, hein? Vem cá, Lisângela. Vem adorar a Deus. Se você olhar para mim de novo, eu te chamo. Olhou, vem. Laila. É o grande coral aqui agora. Os tímidos não entrarão no reino dos céus. Irmão, somente aquele que recebeu a palavra e quer uma mudança drástica no seu chamado. Não sou eu que vou fazer, é o Senhor. Vem cá. Faltou alguém. Vai, Laila. Você por aqui.
mais gente? Quero estar Ixi, tem mais um em aqui. tua presença, nem que Mildo. seja Quebrar o protocolo. a última vez. Não é para fazer mímica, não. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar, o meu espírito
Chama as crianças tudo aqui que eu quero falar algo aqui para as crianças. Vem aqui as crianças aqui na dança aqui, ó, correndo. Ei, criança, pra cá. Olhando para mim aqui. Olhando para mim. As crianças aqui olhando. Olha aqui, ó. Vocês entendem o que é chamado? Exercer uma função na igreja, um dom, ou para pregar, ou para louvar, ou para interceder. Exercer uma chamada na igreja. Dá para entender? Vocês carregam um chamado? Quem dança, quem prega, quem louva? Ou vocês querem exercer um chamado? Quem quer exercer um chamado, levanta a mão. Quem quer exercer um chamado em Deus? Pregar, louvar, quer? Levanta a mão. Se vocês creem, vem para cá. Só quem quer exercer um chamado. Essa aqui já quer exercer o chamado, não, já quer estar no chamado. Aí, fica aí na frente, que eu vou orar. Mais alguém na igreja? Aleluia. Amém? Você vai viver tudo o que você acredita. Se você acredita, você vive. Amém? Mais alguém? Vou orar. A retaguarda, quem está na retaguarda, estende a mão aqui para frente. Pai, nós queremos apresentar. É uma igreja que está aqui na frente, Pai, diante do Senhor. Uns pedindo, meu Pai, encarecidamente que o Senhor destrave o chamado. Uns, meu Pai, que estão aqui dizendo: Senhor, se eu tenho um chamado, faça com que aconteça na minha vida. Tem uns aqui, meu Pai, que não está conseguindo viver o chamado. As crianças, meu Pai, estão aqui também diante do Senhor, dizendo: se o Senhor quiser usar, elas estão aqui para serem usadas pelo Senhor. Eu sei, meu Pai, que o céu exige um perfil, ser santo. E eu quero pedir ao Teu Espírito, Pai, que possa visitar a cada um dos Teus filhos que estão aqui nesse altar. Quem está na minha retaguarda também, que o Senhor possa, meu Pai, liberar sobre eles o sobrenatural. Que eles possam, meu Pai, sair daqui com a convicção de que carregam algo lindo no Senhor. Meu Pai, tem pessoas aqui que vai ser muito rápido que o Senhor vai fazer. Tem pessoas aqui, meu Pai, que serão preparadas primeiro para depois ser. E tem pessoas, meu Pai, que serão moldadas para ser. Mas o que importa é que todos vão fazer, vão exercer o chamado. Meu Pai, uns para pastores, outros para profetas, outros para missionários. Eu sei, meu Pai, que em nome de Jesus todos carregam uma essência no Senhor. Eu creio no sobrenatural. Pai, eu libero como anjo da igreja, como pastor que o Senhor me estabeleceu nesse lugar. Eu libero do Senhor, meu Pai, a porção que cada um precisa para exercer o chamado. Tira o medo, tira a angústia, tira a tristeza, tira, meu Pai, o complexo de inferioridade. Tira tudo aquilo que atrapalha, meu Pai, nesse processo. Mas que eles possam viver no Senhor o sobrenatural. Toma cada um nas tuas mãos, Pai. Que eles saiam daqui cheios
cheios do teu Espírito e da promessa que o Senhor tem sobre a vida de cada um. Desperta o chamado que há neles, Pai. Em nome de Jesus, fortalece, cura, capacita. É o que eu peço em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. dos nossos intercessores e dos obreiros. Agradeço pelos músicos, agradeço pelas meninas da dança. Eu agradeço pela palavra do nosso pastor. Que eu saia daqui, vocês também, tendo a convicção do nosso chamado.
Desculpa. Só da igreja com a paz do Senhor. Gostaria de agradecer novamente a presença de todos os membros. Também agradecer a presença dos nossos visitantes. Agradeço a presença não, gente, desculpa. Agradeço pela intercessão, pelos obreiros, pelos músicos e pela dança. Eu agradeço também pela palavra do nosso pastor, que eu possa sair daqui, assim como vocês também, tendo a convicção de que do nosso chamado e que também nós possamos sair daqui crendo e procurando, buscando ser um discípulo e ter um caráter de discípulo. E eu gostaria de falar que hoje temos 2 aniversariantes, a Ivonete e a Gissa, mas antes de chamá-las, temos pedido de oração, se eu não me engano, é para o pai da Juliana, que está internado, que fez uma cirurgia, e também pela Aline e Daiane, que teve um neném, e o neném está na UTI. Gostaria também de pedir um pedido de oração para a pastora Eliette, para Deus confortar o coração dela diante dessa situação de luto que ela está passando. E gostaria de chamar o pastor Sueldo para dar a bênção apostólica. Só mais um recado. Amanhã tem monte, às 20 horas, para todos os homens. Se sentirem vontade de ir, fale com o nosso pastor, Marcos. E mais um recado, desculpa, gente. Todas as quintas nós temos culto às 19h30. É a quinta profética, você é mais que bem-vindo. Amém. Pode vir os aniversariantes, Ivonete e Gissa, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Visitando que fez aniversário, deixa eu ver, cadê você? Tem alguém que fez aniversário essa semana? Não? Vamos orar primeiro? Pai, eu quero apresentar as tuas filhas diante da tua presença. Pai, eu estou feliz por vê-las aqui, meu Pai, completando mais um ano de vida na tua presença. Que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar materializando as vitórias, fazendo cumprir na vida delas, meu Pai, todas as promessas e os teus desígnios. Que elas possam exercer o teu chamado com fidelidade e amor como elas têm feito. Prospera os caminhos de saúde, força, graça. Que elas possam viver esse ano ainda o sobrenatural no Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida e muitas felicidades e muitos anos. Vem, vamos abençoar e que o Senhor te abençoe e que te dê santidade e muitos anos de vida e muitas vezes. E vai ligando, vai. Pastor Sueldo. Ao culto nessa noite. Aleluias. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, se somos gratos, Senhor Deus, por mais uma noite em Tua casa, nos espere debaixo das Tuas potentes mãos. Eu profetizo sobre a vida da igreja, sobre os membros, sobre os visitantes nessa noite, Pai. Quero também a oportunidade de apresentar aqueles que estão enfermos, aqueles, meu Deus, que estão passando por cirurgia, ou irão passar. Visita, Senhor Deus, de uma maneira especial, cada um deles. Visita aquela criança que está no leito do hospital, Pai. Que o Teu nome venha ser glorificado nessas vidas. Conclui, meu Deus, aquilo que o Senhor iniciou, através da cura. Eu repreendo em nome de Jesus toda força contrária, meu Pai. Visita, meu Pai, os enfermos.
Visita a minha mãe, Senhor. Eu creio, meu Pai, que o Senhor Deus já curou ela. Eu creio que em breve ela estará em tua casa para glorificar o teu nome, Senhor. Ó Deus, espere debaixo das tuas mãos. Nos conceda uma semana de realizações, de conquista, onde o teu nome venha ser glorificado, Pai. Eu abençoo o teu povo em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam.